Tá viu? Vai ver a luz do Dinei que eu disse. Vai? Sim. Não vai achar o senhor, estamos querendo. Ele já achou? Vou mostrar agora aqui. Tá bom. Aí. Boa noite, meus amigos. Girando a bola nessa segunda-feira, 7 de novembro. Um Girando a Bola especial. Nós vamos falar sobre Copa do Mundo, convocação do Tite. Nós vamos avaliar essa convocação do Tite. Eu, o Fabrício e o Dinei. Antes de eu dar uma boa noite para essa turma aqui, quero falar um pouquinho dos nossos colaboradores, que é importante, né? Nossos amigos aí que estão nos acompanhando aí. Teu Crédito, juntamente com a IOD Solar e Tríade Seg, nós temos a solução na sua vida financeira: crédito consignado, painel solar e também todo tipo de seguro. É só entrar em contato no telefone 999 28 38 60. Quem entrar em contato até sexta-feira, cara, que nós marcamos aquele dia? Quem entrar em contato até sexta-feira, nessa sexta agora, Dinei, e fizer uma cotação de algum desses planos aqui, vai ganhar um brinde especial. Bom, isso aí, hein? Vamos ligar, pessoal. 999 28 38 60. Gravou, Fabrício? Tá gravado, hein? Bastante, estão gravados. Cotisat Rastreamento Veicular 99405 8404. Retsil Metal Retífica Cilíndrica de Precisão 982 17 11 22. Barbearia do Dinei 99707 0546. Deixamos o cabelinho na régua antes do programa, tá bonitinho, todo mundo bonitinho. Salgados da Tidoca 995 19 36 35. Tour Santa Rita, o melhor transporte da região, no 9944 94141. Falar com o Júlio. Arena Futsal, do nosso parceiro Muca. Lugarzinho pra bater uma bolinha, comer aquela carninha depois do jogo lá. 980 24 26 78. Meta Academia do Enéas. 981 84 6454. Chimia da Vó Nilva. Chimia caseira, natural, uma delícia, meus amigos. 985 472 241. Cracker Suspensões e Mecânica 99415 1876. E o nosso grande parceiro Sabor Açoriano de Arroio do Silva, do nosso amigo Tadeu. Tempero totalmente natural, sem conservante, coisa da melhor qualidade. Nós temos mais de 400 produtos. O pessoal que tiver interesse, entre em contato com a gente aqui. Olha, tem uma gama especial de muita qualidade. A gente tem comido bastante, né? Principalmente esse produto aqui. Esse aí, ó. Excelente. Não que os outros, todos são de altíssima qualidade, mas esse... O de empanar o franguinho. É campeão. Sabor Açoriano, gente. Entre em contato com a gente aí. Lembrando também nossos amigos que logo após o programa o Matheus vai colocar lá no YouTube, Júnior 10 Araújo. Também no Instagram, junior10araújo.oficial.
Dito isso, eu quero começar aqui dando boa noite. Começar pelo lado esquerdo aqui, o nosso grande parceiro da página, o nosso grande Fabrício. Muito bem-vindo novamente, Fabrício. Ó, girando a bola, prazer de novo estar te recebendo. Ô, Júnior, boa noite, Ney. Prazer é meu, tá? Essa noite com vocês aí. Poder falar um pouco a respeito da convocação, né? Tão esperada a lista do Tite. Né? Vamos entrar um pouco nesse assunto Copa do Mundo. Faltam 13 dias, pessoal. Tá? Daqui a 2 semaninhas a gente já vai estar falando sobre os jogos da Copa do Catar. Né? Faz meses que a gente começou com esse assunto e tá mais perto que nunca. Prazer estar com os amigos aí de novo. Coisa boa. E aqui meu lado direito, aqui meu grande parceiro, sempre junto com a gente. Boa noite, Dinei. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Júnior. E boa noite a todos aí que estão nos assistindo e que vão entrar. Façam suas perguntas, né? Falar de Copa do Mundo é sempre bem-vindo. É o que o pessoal quer e gosta, né? Futebol. Eu vou pular. No Catar é a favorita. Né? É a favorita do Dinei, né? O Dinei postou tudo na seleção do Catar. Mas, cara, aqui eu vou aproveitar antes da gente entrar. Vamos dar uma boa noite pra turma que tá entrando aqui já. Bora. Tiata Arujo botando boa noite, abraço pra vocês. Boa noite, Tiata. Obrigado por estar com a gente. Um beijão. O Luciano Regis da Rosa, meu grande amigo Sujinho, que logo vai estar com a gente aqui. O grande parceiro também. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Sujinho. Lucia Araújo botando boa noite essa bancada especial. Abraço a todos. Abraço, mãe. Sempre nos acompanhando, né? Beijão. A Patrícia Eloy Grisa botou boa noite, Júnior, meu grande amigo e todos os presentes. Abraço. Boa noite, Patrícia. Obrigado por estar com a gente lá de Arroio do Silva, cara. Uma grande amiga aí. Um grande beijo. Obrigado por estar com a gente. O Luciano Sujinho botou domingo no Campo do Obras terá a grande final. Vamos torcer pelo São Borja do nosso amigo Maurinho. E é verdade. A final do cinquentão, né? São Borja e o Benfica lá de Canoas. O primeiro jogo foi 0-0, agora final domingo, agora no Campo do Obras. O Eric Wallace botou boa noite, abraço pra todos. Grande, Eric. Teu colega? Não, ele é namorado da Thaís, minha prima, filha do Jureca. Poxa. Gente boa, um guri bom demais, o Eric. Um grande abraço. Obrigado por estar com a gente, meu amigo. Andréia Martins também entrou. Quero que tu mande um abraço pra ela aí. Beijão. A gente tava de férias, né? Coisa boa. Vamos voltando à realidade próxima. Ela volta amanhã já, né? Mas ela ia nos acompanhar aí, como sempre. Como sempre. Beijão, obrigado por estar com a gente. E aí, ó, o nosso próximo convidado aí, Júnior. Aí o Ronaldo. Tá aqui. Ronaldão, grande Ronaldão. Esse cara tem muita história, quero trazer ele aqui, um grande parceiro nosso. Dando boa noite, tudo de bom, um abraço, Ronaldão. Obrigado por estar com a gente, cara. Quero combinar contigo de você estar com nós nessa bancada aí pra contar tuas histórias aí. O Gilson Silva botando boa noite, gurizada, forte abraço. O Gilson, esse é teu colega. Meu colega de trabalho, gente boa pra caramba também. Um abraço, Gilson. Obrigado. Obrigado, Gilson. E pessoal, participe aí, faça a sua pergunta. E vamos lá, vamos começar a entrar no tema. Nós estamos com o mestre dos magos. Nós estamos com ele que vai. Vamos falar um pouco o que aconteceu hoje. O que aconteceu hoje, Fabrício, no futebol brasileiro? Vamos começar com o Brasil, o que tu acha? Bom, vamos começar então, encerrando o ano do Brasil, né? No nosso último programa a gente estava pelas finais da Copa do Brasil e pelas finais da Libertadores, né? Nós falamos aqui que o Flamengo era favorito de ambas, né? E que o Campeonato Brasileiro estava encerrado, que o Palmeiras seria campeão. O Palmeiras só chancelou o título dele, né? Fez inegavelmente a melhor campanha, muito estável, perdeu 2 partidas do campeonato inteiro, é um título completamente sem nada a dizer, né? E nos mata-matas o Flamengo foi o melhor, né? Nos 2 jogos ali, apesar de foram jogos truncados, né? Jogos tensos. A final contra o Atlético Paranaense, eu acho que a expulsão muda a história do Totalmente. jogo. Né? Não sei se talvez o Atlético seria campeão, mas poderia ser diferente a história. Então ganhou quem tinha o melhor time e Palmeiras, para mim, hoje ganhou o Campeonato Brasileiro, que é aquele que é o mais difícil, né? O mais equilibrado. Ganhou aquele time que, para mim, hoje é o melhor treinado. O time do Palmeiras tem um treinador absurdo. Ele fora de campo, eu acho que ele tem algumas questões a melhorar ainda, né? Mas ele consegue se reinventar, ele conseguiu na reta final de campeonato ali inventar um Mike lateral na ponta direita e o Mike foi muito bem. Então eu acho que ganhou o time que foi melhor treinado e não tem nada a falar do título do Palmeiras. Foi sim merecido.
né? Não passa por arbitragem, né? Claro, tem erros, mas tem erros para todos os times. Então acho que os títulos principais do futebol brasileiro esse ano ficaram em boas mãos, pelo menos nas mãos que estão investindo, né? E eu acho que cada vez mais fica o alerta para a dupla Grenal, que sem investimento hoje é muito difícil fazer futebol, né? Então o Inter, né, há quantos anos o Inter é espectador dos campeonatos, o Grêmio está subindo de uma Série B, mas a gente falou aquele dia, né, que vai precisar se reconstruir, vai precisar se reforçar para uma Série A. Então acho que os nossos times precisam, né, fazer uma mágica, porque não tem dinheiro no cofre, mas sem questão financeira a gente vai seguir mais um ano aí na fila, né? Então é importante a gente abrir o olho aí para voltar a ser protagonista no futebol, seja do Brasil, seja da América. Eu estava até esperando a oportunidade, porque você está falando de Copa do Brasil, Libertadores, ninguém falou da Série B. Série B, que agora não interessa mais, mas era um campeonato muito bom, né, Fabrício? Muito interessante, né? Ela foi decidida muito cedo, né, Foi muito Júnior? cedo, cara. E até o jogo que mais teria emoção na Série B se decidiu muito cedo ontem, né? Que foi aquele Vasco e Ituano. O Ituano fez toda uma mobilização, precisava ganhar. 2 minutos. Com 2 minutos o cara faz o pênalti, é expulso. Então foi muito cedo decidido o jogo também. Mudou a história do jogo. E o Ituano tem uma boa equipe que fez até com 10 homens, conseguiu fazer um bom jogo. Mas a expulsão determinou ali já a classificação do Vasco. Ele não teve. E eu acho que é o mental do jogador, né, Júnior? Na hora ali, é muito difícil tu raciocinar no melhor, né? Mas naquele lance ele toma o gol, né? Toma o gol porque daí tu vai ficar 11 contra 11. Ali ele trocou a expulsão por um pênalti, um jogo inteiro pela frente, e tomaram o gol no pênalti. Tomaram o gol no pênalti. Né? É diferente daquela situação aquela vez da Copa do Soares, né? Sim. Que o Soares pegou com a mão a bola no final do jogo, o cara errou o pênalti e o Uruguai classificou nos pênaltis. E era o último lance do jogo. Mas é diferente, o último lance do jogo, Copa do Mundo, né? É diferente. Mas ali eu acho que muita da intuição do cara no momento ali, é difícil. O reflexo dele já bota a mão ali. Mas mesmo assim o Ituano fez uma boa partida. Mas eu acho que subiu os 4 grandes na série B, né? Subiu os 4 grandes aí, estão todos de parabéns aí. E agora, se esses 4 equipes precisam, como a gente já falou, precisam se reformular, precisam cuidar, porque a pegada no brasileiro é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Então a gente precisa abrir o olho, como o Fabrício falou, Grêmio e Inter, abrir o olho para poder fazer um grande campeonato. E também, falamos Série B, falamos rapidamente, mas também ontem um evento muito bacana, lá final do feminino, né? A gente viu a surpresa. Surpresa, um jogo também que vinha já de uma hegemonia do Inter já há alguns anos. O Inter estava 14 Grenais invicto. E o primeiro Grenal, o Inter empatou no final, sendo que o Grêmio tinha sido superior a boa parte do jogo. E na arena, para mim até uma surpresa, porque eu assisti o jogo, com 20 minutos, 3-0, daí terminou ali também, foram 3 momentos ali, o Grêmio fez os 3 gols, aproveitou. Mas é muito bacana a gente poder ver a arena com bastante gente, há mais de 10 mil pessoas, a RBS transmitindo o jogo. Acho que esse crescimento do futebol feminino no estado é muito legal, né? É muito bacana. Afinal, eu acho que agora vai dar vai dar um segmento, né, da torcida. Tomara, cara, tomara. Feminina, né? Porque merecedoras, né, cara? E temos boas jogadoras ali, gostei. O Inter ontem, né? Nos 2 jogos da final, na verdade, e daí aqui não é choro de perdedor, tá? O Inter sentiu muito a falta da Duda Sampaio. A Duda sentiu no aquecimento. A Duda Sampaio é a camisa 10 do Inter, ela é convocada para a seleção brasileira, ela é o diferencial técnico do Inter, né? Bate toda a bola parada e ela fez muita falta. Nos 2 jogos ela fez muita falta, né? Claro, o resultado de ontem foi 4-1, não dá para dizer, não, foi um gol de diferença. Não, o Grêmio foi muito superior no jogo de ontem, mas o Inter se ressentiu muito da falta da sua principal jogadora, né? Que é uma coisa que pode acontecer agora. A gente vai falar em Copa do Mundo, né? Continua o campeonato rodando, né? A gente vai falar depois aqui, tem uma série de jogadores que estão fora da Copa. Quantas vezes a gente vê em vésperas de Copa cortes por lesão que mudam a história de uma Copa? Né? Pode acontecer. Então, faz parte, né? É um jogo físico e é necessário, né? O físico. Então, uma lesão acaba mudando e o Inter acabou sentindo muito ali a falta da sua principal jogadora de seleção, né? Que
se o Grêmio também perdesse uma jogadora no calibre da Duda, também ia Também sentir, senti. com certeza. Com certeza. E aí, além de ter sentido a falta da Duda, teve o baque de 3 gols em 20 minutos. Sim. Né? 3 gols em Faz 20 a minutos diferença ali muito no jogo, né? fez a diferença. O Inter esboçou uma reação no gol, né? Da Fabi, né? No primeiro gol. Fabi Simões fez o gol. Poderia entrar no jogo, mas aí a menina lá acertou um Foi chute muito lá, feliz, né? feliz demais. Aquele liquidou o jogo. Mas foi um belo Granal, cara. Eu gostei muito do respeito das meninas no final do jogo, o abraço delas, a confraternização delas no final ali, mostrando pros masculinos que a gente é adversário, mas não inimigo. Então o respeito delas ali, as do Grêmio aplaudindo, as meninas do Inter recebendo o prêmio, as próprias meninas do Inter cumprimentando as do Grêmio. Acho que isso é Comportamento da torcida, né, Júnior? Comportamento da A gente torcida não também, viu relatos respeito, de não. briga, Nada. que totalmente todo o Grenal do masculino é uma batalha uma campal, batalha né? campal. A gente tem que deixar essa batalha para dentro do campo. Ali fora a gente tem que torcer, vai tirar uma flauta do um do outro, isso é normal, faz parte. Mas tem que haver acima de tudo respeito, né? Porque inimigos não, adversários, inimigos não. E as meninas mostraram um caminho bem interessante. Aí tomara que a gente consiga continuar nessa crescente no futebol feminino, porque é importante, né, cara? É bacana e agora o Inter tem uma Libertadores no ano que vem, então vamos torcer para que possa permanecer crescendo aí. O Girardi, cara, Jason. Tá falando dele. Boa noite, Jason. Jason Girardi, boa noite, abraço a todos. Boa noite, Jason, obrigado por estar com a gente. A gente falou dele, né? É agora mesmo. Agora há pouco tempo, abraço, obrigado por estar com a gente, meu amigo. Gilson Silva botou, para mim essa final de Libertadores foi muito fraca. Nem parecia uma final, o Atlético precisando reverter o resultado, nem sequer esboçou uma reação. De uma certa forma sim, foi... não teve aquela reação realmente, acho que o próprio Aquela Flamengo... parte final, né? Parte Acho que final. O Flamengo amorcegou o jogo depois do gol, né? O Flamengo acabou sentando no resultado, realmente. E eu acho que boa parte disso ela é culpa da Conmebol, sabe? Porque a América ela tem uma população mais pobre que a Europa e ela tem distâncias maiores que a Europa. Uma final entre dois times brasileiros, sei onde foi, não faz sentido, sabe? Imagina o que seria essa final de Libertadores, um jogo na Arena da Baixada, um jogo no Maracanã. Seria outro tipo de... Então eu acho que não... Eu acho que para nível de futebol sul-americano, né, a final em jogo único, ela não... Nenhuma delas foi muito legal, nenhuma delas, se tu olhar. A mais legal foi a que foi Palmeiras e Santos e foi no Maracanã, porque foi dois times brasileiros e a final era no Brasil, sabe? Vai acontecer muito de nós termos finais entre dois países e cada vez mais os times brasileiros têm uma hegemonia na Libertadores, né? Em campo neutro e que as torcidas não conseguem ir. Então eu acho Parece que fica muito frio, né? A gente sente isso, parece que é frio o jogo mesmo, né? Bota o jogo ali, por exemplo, o que foi a final. Um gol de diferença pro Flamengo, por exemplo. O Atlético Mineiro com um a menos, mas o jogo na Arena da Baixada. Seria completamente diferente. Totalmente diferente, bem diferente. Vamos ver, o pessoal da Conmebol tá assistindo nós, eu vou tomar que eles nos escutem a gente. O Gilson, né, colorado. O Gilson. Aqui o Edson Machado botou boa noite, grande abraço, boa noite, Edson, um abração pra ti, meu amigo. O Gilson botou sou o Colorado, mas foi ótimo o Grêmio ter subido, agora teremos clássico de verdade. Cara, isso é ótimo pro futebol gaúcho, acho que é bacana, acho que um não vive sem o outro. Exatamente. A gente tem, como a gente fala sempre, competição, a gente quer ganhar um do outro, rivalidade sim, muita, mas sempre com muito respeito. E eu acho que um depende do outro e a gente, tomara que a gente possa fazer um grande campeonato brasileiro, Grêmio Inter, um grande ano, na verdade, né? E assim, o campeonato brasileiro, eu acho que tem umas 13, 14 equipes que não podiam cair. Eu acho que são a história do futebol brasileiro, né? Não pode. Com todo respeito aos meus amigos catarinas lá, desde 2013, o Avaí sobe num ano e cai no outro. É um time mais ioiô possível. Daí teve um ano que ficou 2 anos seguidos na B. Mas, sabe, não agrega no campeonato. O time entra no campeonato, daí quando tu vai apontar, quais são os favoritos ao rebaixamento? O Avaí, era o Juventude, sabe? Então, infelizmente, são times que não agregam ao campeonato, como agrega um Grêmio, como agrega um Inter, um Vasco da Gama, Cruzeiro. Estava muito tempo afastado. Imagina o clássico Atlético e Cruzeiro. Sim. Vasco, Bahia.
E que o outro, que o Grêmio, Vasco, Bahia, são times grandes. A gente tem que Subiram, Júnior, 4 campeões brasileiros. Exatamente. 4 campeões brasileiros subiram. Não é pouco. Tinha muito título ali naquela Série E B. eu acho que uma das séries B mais difíceis dos últimos tempos talvez tenha sido essa. Com certeza. Talvez tenha sido essa aí. Com certeza. Porque O que a gente tem, né? A gente tem normalmente um grande. É. Esse ano a gente tinha os 4 que subiram. Claro, tá num patamar menor, mas Guarani é campeão brasileiro, a Ponte Preta normalmente incomoda. A Chapecoense, todo mundo esperava uma Série B um pouco melhor, né? Então a gente tinha ali uns 8 times que a gente via que tinham chance de brigar. É. Então era uma Série B muito disputada realmente. Foi interessante, uma boa competição. João Luiz Soares, boa noite, amigos. Jaiminho de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, abraço. Boa noite, Jaiminho. Obrigado por estar com a gente, meu amigo. Grande abraço. Bom, falamos um pouco do campeonato, falamos um pouco do que está acontecendo, do que aconteceu, na verdade. Agora eu gostaria de entrar, vamos entrar já no que o pessoal está esperando em casa aí, que foi hoje às 13 horas a convocação do Tite. O que vocês acham? Vamos falar sobre essa convocação já? O que vocês... Sem surpresa nenhuma, né? Não vamos cair do que estão falando, né? Que não escalaria isso, não escalaria aquele, né? Mas eu acho que... Primeiro... Fabrício. Eu acho que o Júnior ali, ele, no começo do programa, ele foi muito feliz ao falar que todo brasileiro é um técnico, todo brasileiro tem sua seleção. Então, por exemplo, assim, nós 3, se nós formos fazer uma lista com 20, tá? Os meus 20 não vão ser iguais do Júnior, não serão iguais do Ney. Então, eu acho que a gente nunca... Claro, tem unanimidades, né? Por exemplo, o Neymar tem que estar na seleção. Gosto ou não gosto, ele tem que estar na seleção. Assim como existem várias unanimidades, né? Eu acho que ela é uma lista... Primeiro lugar, sem surpresas. Sem uma grande surpresa. Daniel Alves, tá? Eu não concordo com a convocação dele. Eu não convocaria. Por quê? É um jogador em final de carreira, é um jogador em declínio técnico e declínio físico, em uma posição que precisa ser muito físico, né? E o principal problema do Daniel Alves é que ele não joga nos últimos 6 meses. Porque ele acabou fazendo um contrato tampão com o Pumas do México, que era um time que estava muito ruim, né? Tanto que o time não se classificou para as finais do Campeonato Mexicano, e ele está há 3 meses sem jogar, e as últimas partidas que ele jogou de meio campo. Então, eu acho que ele há um bom tempo ele não exerce a lateral, né? O último evento que eu lembro dele jogar na lateral, e jogou muito bem, foi nas Olimpíadas. Não faz muito tempo, foi ano passado, né? Mas as Olimpíadas têm uma situação diferente da Copa, né? As Olimpíadas é muito jogador no início, muito jogador imaturo. Então tu pega um cara com a experiência do Daniel Alves, é o que a gente fala assim, vai jogar só no atalho, né? Numa Copa é mais difícil. Numa Copa tu pega, por exemplo, um mata-mata, tu bota... O Daniel Alves pode marcar o Mbappé. Hoje eu acho que qualquer lateral que for marcar o Mbappé vai passar trabalho. Né? Mas o Daniel Alves, né, com a idade avançada, já não estando no seu maior nível técnico, eu acho que é um erro, né, a convocação dele. E claro, aquela situação que a gente lembra, né? Possivelmente ele vai ser reserva. Só que a lateral é a posição, eu acho que o reserva e o titular tem que estar junto, né? A Copa de 2018, o Daniel Alves não foi por uma lesão ligamentar. O titular foi o Danilo. Foi chamado em cima da hora o Fagner. O Danilo se machucou. Na hora que precisou, quem estava era o Fagner. E o Fagner teve que jogar, né? Então eu acho que, por mais que eu não concorde com a escalação do Daniel Alves, né, eu acho que não é uma surpresa. Porque ontem eu fiquei pensando, será que ele vai chamar o Daniel Alves ou não? Como a gente tinha essa dúvida, não é uma surpresa. Talvez o nome que mais surpreenda na relação do Tite é do Gabriel Martinelli. O Gabriel Martinelli tem pouquíssimos jogos na seleção, tem poucos jogos ainda como titular do clube dele, né? Existe a comparação, eu vi à tarde na internet, né? O Gabriel Martinelli tem 33 gols como profissional, 33 gols o Gabigol tem num ano, né? Eu acho que é uma comparação, né? É válida. Mas quem está acompanhando esse começo de Premier League, a campanha que faz do Arsenal, depois de muito tempo, ser líder da Premier League, né,
e que tem um Gabriel que está gastando a bola e não é o Jesus, é o Martinelli, entende porque ele está na Copa. Então eu acho que é um grupo sem surpresas, eu acho que é um grupo que a gente poderia passar horas aqui debatendo, a gente não chegaria em nenhuma conclusão sobre fulano, beltrano ou ciclano, mas eu acho que é um grupo diferente da Copa de 2018. A gente vai conseguir conversar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que a gente tem um grupo com alternativas. A gente não teve isso em 18. Em 2022, agora, acho que a gente chega no Qatar com um plano A, um plano B e até um plano C, né, caso precise mudar um jogo. Isso é importante. Eu vou falar para vocês aí, para nós ir debatendo. Vamos falar por a lista, vamos pegar a lista por etapas. Vou falar dos 3 goleiros, porque aqui nós temos um goleiro, cara que é expert, tem um filho aí que nessa Copa não foi, mas na próxima Copa vai estar lá, se Deus quiser. Estamos acreditando nisso. Quem sabe, né? Quem sabe, E Quem tem fé, né? Quem tem fé e está trabalhando o que está trabalhando, logo vai ter novidades sobre ele aí, a gente vai inclusive fazer uma live com ele aqui logo. Agora vamos deixar ele trabalhar, mas logo ele vai estar com a gente. E vamos falar dos 3 goleiros primeiro, depois vamos fazer uma avaliação rápida aqui. Alisson, Ederson e Everton. Alguém discorda de um deles? São 3 grandes goleiros, né? Talvez, eu acho que o Fabrício em off aqui falou uma situação que a gente realmente pode se pensar a respeito dessa questão de daqui a pouco os 3 goleiros praticamente a mesma idade. Eu acho que não tem uma diferença ali, mas muito pouco, né? O Alisson tem 30 anos, o Ederson 29 e o Everton 34. O Everton, talvez o Mas Everton... É que nem tu falou, né? Tu levaria hoje um goleiro sub-23 para... Pensando sempre em continuidade do trabalho, eu levaria Alisson e Ederson, né? E aí não é nada contra o Everton, pelo contrário, é o goleiro da melhor defesa do campeonato mais difícil do mundo. Um ótimo goleiro. É um baita goleiro. Mas eu levaria um goleiro mais novo. Eu levaria um goleiro sub-23 para pegar aquele ritmo de Copa. E já começar a preparação para a próxima Copa. Foi o que eu senti falta. Tu acha, Dinei? Também, eu concordo com você. Embora a gente já salientou isso, são 3 tem ótimos. Que pensar para lá, né? Mais à frente, né? São 3 ótimos goleiros e são talvez um dos melhores realmente. E acho... Alisson titular? Alisson vai ser o titular. Com certeza. Não tem, né? Eu acho que é o melhor dos 3, como nós falamos, os 3 são ótimos, mas o Alisson titular, então. Alisson começa a Copa titular. Começa titular, também concordo. Aí vamos para as laterais. E aí vai entrar naquilo que nós já explanamos aqui, mas vamos falar um pouco mais também. Daniel Alves, Danilo, Alex Telles e Alexandre. Talvez, o que tu falou é bem coerente mesmo, porque Daniel Alves e Danilo, Alex Telles e Alexandre estão mais equilibrados. Sim. São 2 jogadores de alto nível. Não sei se teria algum... Acho que é um... Quem mais que poderia... Tem alguém de cabeça que poderia ser... poderia estar no lugar desse daquele. Pode ter, mas... E eu acho que isso é uma defesa do Tite até, né? Porque quando tu fala, eu não levaria o Daniel Alves. Levaria quem? Exatamente, a pergunta é essa. E daí de bate pronto, o único nome que eu penso, mas também não é unanimidade, eu acho que poderia ir, é o Emerson Royal do Tottenham. É o único brasileiro que joga em alto nível na Europa, na lateral, né? A verdade é que faz muitos anos que a gente olha a dupla Grenal, a gente olha o futebol brasileiro, a dificuldade de formar um lateral, né? Hoje é muito difícil formar bons laterais e não é um problema só da seleção brasileira. Não. Eu tenho mania de todas as Copas do Mundo, né? A cada fase eu monto uma seleção e eu tenho uma dificuldade imensa de achar o melhor lateral. Então, normalmente, na minha seleção, o lateral é o menos pior. Porque dificilmente tu vê um lateral que esse cara é craque. Então, eu acho que essa é uma boa defesa do Tite, né? Tá, e aqui, ô Fabrício, quem é que tu... Lateral esquerdo? Quem é que tu botaria pra sair jogando? Tu acredita que vai ser? Eu até falei com o Júnior de tarde, né? E brinquei com ele, né? Que nossos programas aqui são baseados naquilo que a gente vê e muito da nossa opinião, né? E eu tenho 2 acertos já de começo da brincadeira, né? Primeiro, nosso primeiro programa foi dia 13 de julho. E o Dinei, a gente estava nessa mesma posição, o Dinei me perguntou quem eu levaria para a seleção que o Tite não leva. Eu falei, Pedro. Eu disse, o Pedro nem joga no Flamengo, mas o Pedro, para mim, é um cara diferente. E daí, acho que
muito tem da sorte, e, cara, é uma pena falar isso, né? Mas o Pedro é titular porque o Bruno Henrique rompeu o ligamento do joelho. Então o Pedro acabou entrando e o Pedro fez o que a gente esperava que ele fosse fazer. Muito gol. Ele saiu fazendo gol e ele tá, né, na lista que vai estar na Copa. Não acho que vai começar a titular, mas ele tá na lista. Né? E no nosso penúltimo programa aqui, quando a gente falou do grupo do Brasil, o Dinei também gosta, sem provocar, ele pediu para mim montar a seleção brasileira, né? Do goleiro ao ponta esquerda. E eu montei. E são do 1 ao 11 do Tite. Não sei se você titular, mas não sei se vão ser os a titulares. tendência é que seja, né? Mas é do 1 ao 11 exatamente a seleção que eu montei aquele dia. Depois tu me dá a escalação do Qatar depois. Por isso que eu te digo, né? Tem tudo. Tem tudo um estudo, né? A gente não tá aqui falando só da boca pra fora, a gente tem um estudo em cima disso também, né? É que nem o Fabrício disse, né? O que seria para ele uma escalação para ti diferente. É outro. Com base nisso, daí respondendo, né, que tu perguntou agora, eu acho que começa Danilo na direita e Alexandro na esquerda. Eu acho que são os que começam a Copa. Então, Alisson, Daniel Alves e Alexandro. Danilo Alexandre. Danilo. Aqui até o Gilson botou assim, ó, Daniel Alves, ele se supera em jogos competitivos. Outra, se não levar ele, vai levar quem? Porque o Danilo aqui, ele já é meia boca. O único que poderia ir é o Fagner, mas também está jogando nada depois que voltou da lesão. Verdade. É uma ideia sim, é uma coisa que eu pensei nisso aí hoje. O Daniel Alves tem essa questão de realmente de se sobressair em jogos importantes. Vamos acreditar, agora temos que acreditar. E quando Foi bem colocado. E quando a gente falar aqui, né, que eu falei que pra mim a seleção tem o plano A, o plano B e o plano C, o Daniel Alves é o nosso plano C. Eu vou explicar um pouco mais adiante depois quando falar assim. Antes de tu explicar, Pablo Miller botou, é o Grêmio aí, Pablo! Beleza, Pablo, abração pra ti, é o Grêmio, cara. É o Grêmio? Fazer o quê, né? Não? É o Grêmio. Não posso esquecer. Grande Pablo, abraço, obrigado por estar com a gente, meu amigo. Então tá, Alisson, Danilo, Alexandre. Acho que nas laterais então estamos conversando, depois mais tarde vai explicar. Agora vamos pra zaga? Vamos pra zaga. Tem dois aqui que eu acho que são indiscutíveis, Marquinhos e Thiago Silva, Militão e Bremer. Queria que vocês falassem um pouco desse quarteto. Marquinhos e Thiago Silva, na minha opinião, incontestáveis, né? Eu acho que são os dois melhores que tem. Então, Vão ser titulares. Vão ser titulares que jogam demais os dois. Jogam muito. E o Militão está fazendo um grande trabalho também no Real Madrid, também tem a dica de passagem, né? E o Bremer... Eu acho que desse quarteto, né, eu concordo exatamente com o que tu falou, Júnior. Eu não tiraria ninguém também. Eu acho que tem um item que é um pouco contra o Thiago Silva hoje. O Thiago Silva, nas últimas 2 temporadas, joga num sistema de 3 zagueiros e ele é o zagueiro da sobra. Isso ajuda muito ele, por ser um zagueiro de 38 anos, ele não sai dando bote. Então isso ajuda muito ele no Chelsea, que é o time que ele joga. Né? Mas ainda assim, eu acho que ele é um jogador de altíssimo nível, tá há muitos anos em alto nível na Europa. Né? Então, para mim, Marquinhos e Thiago Silva são os titulares. Né? O Militão, eu acho que é um jogador versátil, porque o Militão pode fazer a lateral direita também. Também. Eu até imaginei que talvez o Tite levasse só um lateral e contasse com o Militão, mas ele começa não querendo fazer improvisação. Eu acho que é válido. Né? E o Bremer, que é o último zagueiro da lista a entrar, porque na Copa América já teve Thiago Silva, Marquinhos e Militão, né? As últimas amostragens todas foram esses zagueiros. Acho que a quarta vaga estava em aberto. Né? A quarta vaga estava entre Bremer, Ibañez, da Roma, e Gabriel Magalhães, do Arsenal. O Bremer, para quem não conhece, foi o melhor zagueiro do último campeonato italiano jogando pelo Torino, que fez com que a Juventus pagasse um caminhão de dinheiro por ele. Ele chega na Juventus, a Juventus libera o Chiellini, né, para o futebol dos Estados Unidos. O Chiellini já em final de carreira, mas o Chiellini é um monstro na zaga. Uma história incrível também. E desde que ele assumiu, desde que ele chegou na Juventus, ele é titular, independente de quem esteja do lado dele. A gente pode falar, a Juventus não está no seu melhor momento. Não está, mas é o time como um todo. Né? Então o Bremer chegou fazendo a dupla de zaga com o Bonucci, que também é um zagueiro, né, lendário italiano.
E nos últimos jogos ele tem jogado às vezes numa escalação com 3 zagueiros, sendo o zagueiro, né, o único zagueiro. Ontem teve o clássico Inter e Juventus. A zaga da Juventus era uma zaga com 3 zagueiros, formada por Danilo na direita, Bremer de líbero e Alexandre na esquerda. Os três. Então os três que foram Os três que foram convocados na convocados. seleção. É. Então acho que o Bremer chega não só com um status justo de estar nesse grupo, mas como o meu favorito a ser o parceiro do Marquinhos daqui a 4 anos. É, pode ser. E aí entra aquilo que nós falamos daqui a pouco dos 3 goleiros. A zaga também é feita de um jogador já de futuro, né? Eu acho que tá muito bem. Esses aí estamos falando dos zagueiros, então. A princípio começa, então, Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alexandre. Exatamente. Esse é a princípio o quarteto, que é um quarteto afinadíssimo, não tem... Pode se questionar um ou outro, mas tá bom, né? Eu acho que é isso aí, ele não vai. Não, eu acho que é isso aí. A Luir, lá de Parobé, botando boa noite, meu amigo. Grande abraço, obrigado a Luir por estar com a gente. Um grande abraço, meu amigo. Meio campo. A lista aqui. Casimiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Fred, Paquetá e Everton Ribeiro. Me diga o que vocês acham. Quem é o Casimiro? Indiscutível? Indiscutível. Não, tá aí jogando. Já. Casimiro, quem é o parceiro dele? Daí entra o plano A e o B, né? O plano A, que eu acho que começa a Copa, é o Fred. Acho que o meio-campo da seleção brasileira que inicia a Copa, Casemiro, Fred e Paquetá. E esse, pra mim, é o plano A da seleção. O plano B não tem o Fred, o Paquetá recua e entra um ponteiro que deve ser o Vini Júnior. Então acho que esse é o plano B. Mas eu acho que o time que começa a Copa, Casimiro e Fred. Casemiro e Fred. E Paquetá. E Paquetá. Casimiro, Fred e Paquetá. Tá bom pra ti? Bom. O que tu acha? Serve pra ti? Eu queria ser o time. E aí nós temos o Fabinho, temos o Bruno Guimarães, Everton Ribeiro em grande fase. Mas pra te ver as opções que nós temos, né? E aqui ele é pouco badalado porque ele joga num clube que, apesar de ser da Premier League, não é do primeiro escalão, que é o Newcastle. Mas o que o Bruno Guimarães está jogando É um ótimo jogador. Gostando, né? nessa Premier League, tá? Desde que o Bruno Guimarães chegou na Premier League, isso ele falou hoje, na entrevista que ele deu após a convocação, ele é o segundo jogador que mais participa de gols na Premier League. Seja fazendo gol ou dando assistência. Ele é um cara que joga nas Ele- duas áreas, né? Só fica atrás um tal de Kevin De Bruyne. Já fui falar nesse cara. Hein? Bom jogador, Só joga fica direitinho. atrás dele. Então o Bruno Guimarães é um joga baita direitinho. jogador. Baita jogador, sim. Ó. É como nós falamos, né? Nós temos boas opções no meio campo, né? Que pode mudar o jogo aqui a qualquer momento, né? Everton Ribeiro em ótima fase, Bruno Guimarães. Aqui, como o Luiz Eduardo Souto Moreira botou, boa seleção, acho que temos chance. Acho que temos ótima chance. Nossa senhora. Eduardo, um grande abraço. O Eduardo é primo da Deia. Opa, Gente boa demais, coloradaço. Seleção Obrigado vai por estar com a gente, chegar, meu amigo. cara. Nós vamos chegar com essa seleção, não tem então, como. mas tu postou no Catar? Não. Tá ali, tá filmado? E eu acho assim, falando no meio campo, tá? Eu acho que a lesão do Coutinho ontem resolveu um problema pro Tite. Também. Porque o Tite, ele é muito, né, do grupo. E eu acho que pelo grupo ele trouxe o Daniel Alves. Eu acho que pelo grupo ele traria o Felipe Coutinho. Mesmo o Felipe Possivelmente. Coutinho não estando em boa Quem é que fase. sobraria, será? Everton Ribeiro? Ou um atacante. Talvez um atacante. Talvez poderia ser até o Martinelli sobre. Acho Exatamente. E quando perguntado hoje, né, se ele convocaria o Felipe Coutinho, ele não respondeu. Ele disse que ele não responderia sobre um jogador que está lesionado, falou que então falou com ele estava muito gosta triste e tal. Então eu acho que o Coutinho Ele gosta do estaria na Coutinho. lista. que. Acho que sim também. Acho que estaria também. Sobraria talvez o Martinelli. Ou o Anthony. Mas eu acho que mais o Martinelli até. Vamos pro atacante? Tá formado então o nosso meio time. Vamos lá. Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alexandre, Casimiro, Fred, Paquetá. E aí vamos ao atacante. Neymar. Unanimidade. Indiscutível, não tem. Vini Júnior também, na minha opinião, sem dúvida, né? Gabriel Jesus, Anthony,
Rodrigo, Martinelli, Richarlison, Rafinha e Pedro. Alguma ressalva para algum deles aí? Alguma... Eu não tenho ressalva. Eu acho esse ataque muito bom. Acho que tem muita opção. E o mais interessante desse ataque é que o menino Ney é o tio Ney, né? Porque ele tem 30 anos e o resto tem tudo menos que 26. É o mais esse velho ataque desse. é muito novo. Eu acho que tem muita opção de velocidade, de qualidade, né? E acho que é muito importante que a gente hoje joga um futebol, né? Que a gente falou outras vezes, muito físico. Tu consegue colocar, por exemplo, um começo de jogo, Rafinha e Vini Júnior, por exemplo, e que vão marcar lateral e vão fazer toda aquela pressão nos zagueiros. Cara, cansou, tem Antony Rodrigo, tem Martinelli, tem Gabriel Jesus. Então tu mantém um alto nível, né? Vamos ver quem é titular, será aí? Neymar? No absoluto. Absoluto. Até a surpresa dele hoje, gravaram, né, na casa, viu? Vi ele. Quando falaram no nome, ele já sabia. Já sabia, né? Neymar é titular, né? Neymar absoluto. Quem são os parceiros dele? Pela tua lista, quem são os três atacantes? Que começa a Copa, Neymar, Rafinha e Richarlison. Bom, Pra mim são os... Porque assim, ó, o Rafinha, ele não tá jogando tão bem no Barcelona. Ele até tem sido banco no Barcelona algumas vezes. Mas o Rafinha com a camisa da seleção brasileira é um absurdo que ele joga na seleção brasileira. É só a gente lembrar, no último amistoso contra a Tunísia ele fez 2 gols, né, e jogou muito bem. E o Richarlison, acho que o Richarlison ganhou a vaga de centroavante também pelos últimos amistosos, que ele fez gol nos 2 jogos. Aquele cara que incomoda zagueiro, então ele tem... E se a gente olhar assim, um centroavante alto, bom na bola aérea, o Richarlison tem 1,85 m, o Pedro tem 1,86 m, então é 1 centímetro de diferença. Eu acho que o Pedro é uma baita opção, mas eu acho que o Tite começa com o Richarlison no ataque. Richarlison e o Rafinha. E aí nós temos a opção do Vini Júnior, que tá jogando demais. Tem o Rodrigo também, tem o Pedro. Tem opções, né? Tá bom pra ti esse ataque? O que tu acha? Atacante. E eu acho que aí que entram os planos do Tite, né? Tentando pensar com a cabeça dele. E a gente falou aqui antes do programa, né? O Brasil em 2018 não tinha um plano B. O Brasil em 2014 não tinha um plano B. Né? Então o Brasil acabou... Claro, a gente nunca vai treinar para perder, né? Só que tu tem que treinar para mudar um jogo. Então tu tem que ter táticas e variações. E aí que são os 3 planos do Tite, ao meu ver, tá? O plano A é a seleção que eu acho que vai começar a Copa, que é com 2 volantes, um meia e 3 atacantes. O plano B, para alguma seleção mais retrancada, eu acho que ele tira o Fred, coloca o Vini Júnior, puxa o Paquetá para trás, Neymar faz o centro do campo, Vini Júnior e Rafinha e Richarlison. E o plano C, que daí eu acho que o Daniel Alves vai ser importante, talvez nesse plano, é que o Brasil não tem um grande armador, se tu olhar, né? Hoje o Neymar é quem vai armar esse jogo. O plano C eu acho que é muito semelhante ao B, mas ele coloca um lateral armando por dentro, e isso ele só vai fazer se precisar do resultado, e esse lateral que vai armar por dentro é o Daniel Alves. Para fazer isso ele vai tirar o ponta direita que afunila, que é o Rafinha, e ele vai botar alguém que dê amplitude, que daí vai ser o Rodrigo. Então daí ele vai jogar um ponta que vai lá pro fundo, o lateral vai entrar pelo meio e vai tabelar com o Neymar. Então eu acho que esse é o 3º plano de jogo da seleção. Eu acho que ele já tem essas 3 táticas pré-estabelecidas. Isso sem falar de, no pior situação, preciso de 2 centroavantes, bota Pedro e Richarlison. Isso é só variações de jogo, assim, sem ainda ir para o desespero. Por mais que esse plano C seja muito faceiro. Nós estávamos falando aqui, enquanto você estava falando, colocando essa situação, a gente fala do meio campo, né? Casemiro, Fred, Paquetá. Na pior das hipóteses, bota Fabinho, Bruno Guimarães e Everton Ribeiro, também é um ótimo meio campo. É um baita meio campo. Também é bom meio campo, porque a gente tem 3 titulares, 3 reservas ali, que demonstra que tá bem, a seleção está muito bem. Tá? E o Tite, eu acho que o Tite achou né, a maneira de jogar, tem um grupo na mão, porque tu olha essa lista aqui, ó, tu não tem nem daqueles jogadores rebeldes, aquele jogador que é ruim de vestiário, aquele jogador... Me parece que
que o grupo tá fechado com o Tite. E aí, quando a gente sabe que o grupo tá fechado, a gente sabe o que acontece, Eu né? acho Quando que tá esse fechado. cara aqui, o Pedro, vai fazer uma história nessa seleção. Cara. Eu acredito que sim, porque ele é muito bom jogador, né? Muito bom jogador. Semana passada tem um amigo meu que tava falando. E eu me lembrei esses últimos dias, eu me lembrei dos últimos dias aqui de uma situação que o Fabrício colocou, de mudança de lista. O Richarlison quase ficou de fora da Copa. Por algumas horas ele ficou de fora até, porque ele mesmo disse, né? Eu me conheço e... Ele saiu chorando, né? Saiu chorando. do jogo. E aí ele, por pouco, não ficou de fora. E quer dizer, por algumas horas ficou, porque quando ele deu a entrevista eu achei que ele estava fora. Eu também achei pelo abatimento dele. Né? Ele disse que eu me conheço. Então... O que eu acho muito importante, Júnior, falando no grupo, né? É que a Copa é um tiro curto, né? São 7 jogos para te ser campeão. Só que a gente sabe que muitas vezes o que tu monta no começo não é o que tu precisa. A gente já falou aqui da Copa de 2018 que o Fagner teve que entrar e vocês vão lembrar. Contra a Bélgica, o jogo que o Brasil foi eliminado, o Brasil não tinha o Casemiro. A Copa são 2 cartões amarelos que suspendem e só são zerados depois das quartas. Então, naquela Copa, o Casemiro tomou o segundo amarelo no lance... Cara, no lance besta, o Brasil ganhava de 3-0 do Chile nas oitavas. E o Casemiro me toma um cartão amarelo. Então... E eu já vou dizer pra ti assim, o Casemiro, um cartão eu sei que ele tem. Nessas 3 primeiros jogos, em um cartão eu tenho garantido que ele vai ganhar. Talvez 2, mas um é certo que ele ganha, né? Só que Concordo. hoje, e naquele época, eu acho que em 2018 ali, acho que o Fernandinho ele é muito depreciado pelos brasileiros. Porque o Fernandinho ele tem uma história imensa no Manchester City. Né? Então eu acho que ele é um baita jogador. Mas eu acho que ele tem características um pouco diferentes do Casemiro. O Casemiro, por exemplo, ele é muito importante na nossa bola aérea. Ele é um volante alto, de imposição física. Né? Hoje, se o Casemiro não jogar, entra quem? Entra o Fabinho que de Fabinho não tem nada, porque o cara tem 1,90 m. É alto, tem imposição física. Então, tu mantém a mesma característica. O Júnior jogou bola, né? Foi quase profissional aí. Sabe que, cara, tu tem o treinamento, tu tem aquele cara que fica no primeiro pau, tu tem aquele cara que marca o zagueiro, tu tem aquele cara que marca o centroavante. Então, quando tu tá numa competição, que daí tem um jogo a cada 4 dias, e tu perde aquele cara, digamos, o Casemiro é o cara que vai marcar o centroavante, por exemplo. Pro lugar dele eu tenho que botar o Fernandinho, que é 10 centímetros menor que ele. O que eu vou fazer? Quem é que eu boto para marcar o Lukaku no escanteio, por exemplo? Então, nessa possibilidade hoje, tu mantém o mesmo padrão de estatura, né, e de imposição física. Acho que isso é muito importante num grupo, para um tiro curto, né? Copa é tiro curto. Certamente o Tite pensou nisso, né? E o Gilson Silva botou aqui, eu não sei se ele abrirá mão de um dos volantes, até porque no meu ponto de vista, nossa zaga é o ponto mais delicado da seleção. Vai de conta que nós estávamos mais ou menos... É por isso que eu acho que é o plano B. Né? Porque assim, a nossa zaga, ela realmente é delicada, né? Se tu olhar do meio pra frente, tem muita opção. Mas, por exemplo, Danilo e Alexandre, a gente acabou de falar aqui que fizeram zaga da Juventus ontem. Então, jogam muito mais defensivamente muito até. Mais defensivo. Então pode jogar mais, porque o Alex Telles é mais atacante, né? Sai mais pro jogo. Exatamente. O Alexandre já tá, além de sai pro jogo também, mas ele tem também essa característica de fechar ali e ficar... Então acho que o Tite pode também fazer um ferrolinho ali atrás ali para proteger, né? São várias... Eu tô curioso, cara. Tô louco pra chegar esse jogo aí logo aí pra nós. Que dia que é o jogo, Fabrício? Primeiro jogo da seleção no dia 24 de novembro, né? Quinta-feira, 16 horas. Quinta-feira, 16 horas. Ainda bem que eu tô trabalhando uns horários, fazendo uns horários, uma hora extra aí pra poder no dia a minha patroa me liberar pra assistir o jogo, correto? Eu já vou sentar lá naquela cadeira, em vez de eu cortar o cabelo, eu vou sentar pra assistir, porque ninguém vai pra cortar cabelo, só se ficar perdido. Não sei se não vou fazer um corte nesse dia. Vamos lá olhar o jogo junto. Corte não vai ter nada, não vai ter nada pra cortar mesmo? Capaz que o pessoal não vai ficar ligado, mas não, o jogo do Brasil quem tiver em casa, estiver próximo, perto, meu Deus, não perde, cara. Não perde, vai ser o primeiro jogo na quinta, depois acho que numa segunda e depois na sexta. Dia 28 daí e depois na sexta. São 3 jogos, os 3 primeiros jogos do Brasil. Daqui é um pouco mais de 13 dias, 13 dias começa a Copa, o Brasil já joga no segundo dia, terceiro dia. O Brasil joga no
Que dia que foi o jogo do Brasil? O Brasil joga no quarto dia. No quarto dia. Quarto dia. Então já tem aí 17 dias para jogar para o primeiro jogo do Brasil. E Que eu não- acho que é muito importante, né, Júnior? E que daí é a torcida. Primeira torcida é os jogadores chegarem em condições, né? Hoje de tarde eu estava olhando aqui e eu trouxe uma relação de jogadores que estão fora da Copa e tem times que perderam jogadores importantes É, eu queria até te falar sobre isso aí. e tem times que têm jogadores importantes em dúvida se vão ter ou não condições de ir para a Copa, né? Então o Brasil tem 2 jogadores que o Brasil perdeu para a Copa, né? Que fizeram boa parte desse ciclo de Copa do Mundo, que é o Coutinho, que a gente já falou, e o Guilherme Arana. Ah, seria Acho que opção. o Guilherme Arana era uma opção muito interessante para a lateral, né? Mas ainda é um jogador que tu tem opção, então É, não tu, é um- tu não vai, por exemplo, assim, eu não vejo o Brasil perdendo uma Copa porque não tem o Guilherme Arana, É, por sim, exemplo, sabe? Por mais que ele seja um excelente jogador. E o É Coutinho uma também, ótima o opção. Coutinho também não é assim uma O coisa Coutinho assim, também, tanto que a perdemos. gente hoje tem dúvida se ele estaria ou não na É, lista. exatamente. Eu acho que a fase dele de 2018 ele era muito importante. Hoje ele vem num declínio técnico, que é uma pena, porque ele é um jogador novo ainda, mas ele não é nem titular do time dele, ele não tem nenhuma participação em gol nessa temporada. Então ele está num momento muito ruim, né? Mas tem seleções que perderam jogadores muito importantes para Vamos a eles, fala aí pra nós. Vamos em partes aqui, começando pelo atual campeão mundial. A atual campeão mundial perdeu seu meio-campo titular. Kanté e Pogba. Kanté e Pogba estão fora da Copa. Puxa, isso é uma... E os dois foram titulares e jogaram muito na Copa de 2018. Eram 2 pilares, né? Porque o Pogba é aquele cara, né? Como teve uma entrevista de jogador uma vez, tem 2 pulmões, né? Parece, porque ele corre, é absurdo, né? Marca, se apresenta no ataque. E o Pogba, com a camisa da seleção, que aquele cara joga, é um absurdo. E ele é forte, ele é técnico, é bom na bola aérea, ele bate bem de fora da área. Então, pra mim, indiscutivelmente, a maior perda até agora é da França. Sem dúvida, sem dúvida. Kanté, Pogba e Manhã. Manhã, que é o goleiro reserva, né? Com certeza, não seria titular. O titular é o Hugo Lloris. Mas, né, numa Também impossibilidade, já- se acontecer alguma coisa, o Manhã é um goleiro que fez uma temporada espetacular pelo Milan. E o Milan tá sentindo muito a falta dele. Ele tá fora também por lesão. Sabia disso? Não sabia de manhã? Nem de manhã, nem de tarde. Então eu acho que os Blues são os que mais perdem, principalmente com Kanté e Pogba. Seriam 2 titulares absolutos. Fabrício, antes de tu falar do passado da outra, vou botar aqui do Justo. O Justo botou um negócio sensacional aqui. Nós temos que falar no ar aqui. Tá valendo. Maior injustiça dessa lista. Até que enfim alguém vai falar o que eu não queria falar. Maior injustiça dessa lista do Tite foi deixar Diego Souza de fora. Não? Concorda com o Justo? Ah, essa eu vou ter que discordar do Jus, cara. Eu achei que o alemão teve a fase dele, mas também não tá fazendo Puxa gol. vida, cara. Ah, e eu também ia dizer daí outro aqui, que vamos lá. Quem? Eu não deixaria o Everton Cebolinha De fora? dessa Também. É Uma outra outro. boa possibilidade. É outro grande jogador. Mesmo estando. E que ele fez, No Flamengo, fez né? boa parte do ciclo da Copa, né? Mas perdeu espaço com a ida dele pro Benfica, onde ele acabou não jogando. E os guris ali atropelaram. Hoje eu vou contar essa pessoa que me falou me falou isso, tá ouvindo, deve estar lendo, deve estar assistindo a live, hein? Ele botou assim, ó, cara, não podia ficar o Vidal de fora. Cara, tem gente que me falou isso aí. Tá assistindo aí, sabe que tá assistindo aí. Ah, eu não podia deixar o Vidal de fora, cara. O Vidal ficou de fora. O Chile não foi pra Copa. O Chile não foi pra Copa, o Vidal é chileno, meu. Ele tá assistindo aí, sabe que eu tô falando. Não vou falar nomes aqui, mas ele me quebrou as pernas. E aqui o Fabiano Grabinski botou pra mim, ó. Grande Fabiano Grabinski, meu grande irmãozão aí. Abração, beijo no teu coração, meu amigo. Vamos ser campeões, Neymar vai decidir. Pô, cara, concordo plenamente. Acho que pode acontecer sim. Eu acho que o Neymar, a gente já falou isso num programa anterior, tá fazendo disparadamente a melhor temporada dele desde que ele saiu do Barcelona. O que ele tá jogando é absurdo, tá jogando muita bola. Só peço cabeça. Porque o Neymar é um jogador que ele é muito caçado em campo, ele sabe disso.
só que ele, quando ele é caçado, às vezes ele perde a cabeça, ele revida, numa dessa pro cara, se ele pega um juiz mais chato, é expulso no jogo da Copa, joga fora. E tu sabe que os adversários vão trabalhar em cima disso. Conhecem ele, claro. Tu sabe que o adversário vai trabalhar em cima disso, da fraqueza deles, né? Trabalha esse psicológico aí. Então é preciso realmente que ele esteja focado. E ele focado, ele não tem dúvida que é o nosso grande nome, né, de Copa do Mundo, né? É estrela, e tenho certeza que vamos torcer muito para que ele faça uma grande Copa do Mundo e decida. Eu acho que vai decidir sim. Acho que sim. Segue aí, Fabrício. Quem mais que tá perdendo jogador, hein? Daí eu acho que outras seleções perderam peças importantes, né? A Holanda perdeu o George Wijnaldum, que é um meia box-to-box, né? Jogava no Liverpool, foi muito importante no Liverpool, que ganhou a Liga dos Campeões alguns anos atrás, hoje foi na Roma, uma lesão séria, tá fora da Copa. A Alemanha perdeu no último final de semana Timo Werner, ele é um centroavante, né? Ele é meio tosco, mas ele é um único centroavante, né? Por mais que ele tenha mobilidade, ele é diferente do resto dos atacantes da Alemanha, então para a seleção alemã ele era bem importante. O México perdeu o Jesus Corona, como a gente falou, no dia da lesão. Né? Portugal perdeu a opção do ataque de Diogo Jota, que é um centroavante também com bastante habilidade, faro de gol, né? O Equador perdeu, né? Daí fala, o Equador, cara, sim, o Equador perdeu o Arboleda, que é aquele zagueiro do São Paulo, né? Que para nós não faz diferença, mas para o Equador faz muita diferença. Né? Isso sem contar nas dúvidas, né? Nós temos muitos jogadores que estão lutando contra o tempo para se recuperar de lesão e estar a tempo de jogar a Copa. Entre eles tem Dybala, a Espanha acho que é o que mais sofre com dúvidas. A Espanha tem Koke, Oyarzabal e Dani Olmo em dúvida. São 3 meio-campos. O Dani Olmo e o Koke teriam boas chances de serem titulares. A Itália nem está na Copa. A Inglaterra perde bastante também com as dúvidas, né? A Inglaterra, Ben Chilwell e Reece James, que são 2 laterais, estão praticamente fora da Copa. E além disso tem Walker, que também é lateral, e Calvin Phillips, que também estão em dúvida. Lukaku, o grande centroavante da Bélgica, lesão muscular, está em dúvida para ir para a Copa. E além dos jogadores, né, da França, que a gente falou que está fora, também com uma lesão muscular, lutando contra o tempo, Rafael Varane, zagueiro titular, assim como Kimpembe, zagueiro também que deveria ser titular, estão lutando contra o tempo aí para se recuperar de lesão e conseguir estar na Copa. Mas chegando lá também tem aquela coisa, né? Não devem estar a pleno. Quantas vezes a gente vê uma Copa? Teve uma Copa de 2002, se eu não me engano. A França foi campeã em 98 e o Zidane lutou até o último minuto para estar na Copa, e o Zidane joga a Copa, parece um Robocop, né? Com um monte de atadura na coxa, e era visto que ele não tinha condições de jogar. Ele tentou jogar, mas era visível, tanto que a França não passa de fase, né? Tem a maldição da primeira fase, né? Várias Copas o campeão não está passando da primeira fase. Eu acho que se a França que já perdeu Kanté, Pogba, se perder Varane e Kimpembe, apesar que tem um ataque muito diferenciado, né? O grupo também ajuda, mas a França vai ter dificuldades aí, né, de mostrar o seu maior futebol. E outro jogador que daí também teve uma lesão agora no final de semana e também é risco da Copa, e esse cara me dá pena, é Afonso Davies do Canadá. Porque o Canadá jogou a Copa de 86, desde então nunca mais tinha jogado. Eles fizeram uma baita eliminatórias, ele foi o cara, ele é o craque da seleção, né? Ele joga de ponta na seleção, por mais que ele seja lateral, e ele foi muito importante para o Canadá estar na Copa, e ele teve uma lesão muscular no final de semana. Ele seria avaliado, não sei se ainda já saiu o resultado, dependendo do nível da lesão, ele também estaria fora da Copa. Porque são poucos dias até a Copa, né? Deus que a minha seleção já não tem ninguém. Tá tudo inteirinho. Tudo bom, nenhum deles. E qual é o destaque da seleção do Catar? Tu vai ficar quietinho. Todos são destaque. Nossa, que nem fala nossa. O destaque é o grupo. O destaque é o grupo. Ele sempre fala isso aqui, ó. O Gilson botou: não podemos esquecer que sempre acontece uma zebra nas Copas. Ficar de olho nessas seleções de menos expressão. A gente falou muito sobre isso durante todos os nossos programas, sobre os grupos, né? Sim. Que a gente sempre botava os dois, teoricamente, né, claro, na nossa opinião, que passavam.
E praticamente todos os grupos a gente teve mais ou menos uma concordância, né? Teve um ou outro ali, mas a maioria Acho que teve um grupo só que a gente diferenciou, Diferenciou. cada um deu um Deu um diferente, diferente do segundo, outro. né? porque normalmente nós fazemos mais ou menos parecido. Mas pode acontecer surpresas ali e tem muitos grupos que nós ficamos em dúvida porque tem seleções de qualidade. Então, a gente anotou tudo aqui no caderno, nós vamos acompanhar a primeira fase da Copa, nós vamos acompanhar os classificados, vamos ver quem acertou, né? Isso faz parte, a zebra faz E eu parte. acho que a zebra isso que é uma das coisas mais legais do futebol, né? Eu sou uma pessoa que adoro esportes. Eu olho o jogo de vôlei, eu olho basquete, eu olho handebol, olho tudo. Né? Mas o que mais eu gosto do futebol em relação aos outros é que nem sempre o melhor ganha. É. Cara, o vôlei, tu pega um time que é bem melhor que o outro, o melhor Ganha, sempre vai ganhar. atropela. O basquete também. O futebol não. Às vezes tem um dia ruim, as coisas não encaixam, o time mete uma retranca, faz um gol, né? Então a gente já falou aqui em outros programas também, Costa Rica em 2014, Costa Rica eliminou Itália e Inglaterra, num grupo que tinha Itália, Inglaterra, Uruguai e Costa Rica. E se nós tivéssemos o programa naquela época, a Costa Rica estava fora. Tava fora. Então, isso pode acontecer em uma Copa do Mundo, que são 7 jogos. Tu começa o primeiro jogo, tem aquele nervosismo, aquela coisa da estreia. O Brasil é um caso, o Brasil pega a Sérvia no primeiro jogo, que teoricamente é o time mais forte, sofre tropeça ali, já vai pro segundo jogo com uma pressão maior. Obrigado a ganhar. Obrigado a ganhar. Então, isso é o grupo do Brasil, mas pode conseguir qualquer um de todos os grupos que nós falamos. Se vocês lembrarem da Copa de 2018, o próprio Brasil, o primeiro jogo o Brasil empata com a Suíça, e o Brasil vai pro jogo contra a Costa Rica numa tensão que o Brasil é obrigado a ganhar. Obrigado a ganhar. Porque se o Brasil não ganhasse aquele jogo, o Brasil poderia ficar em último no grupo. Então, cara, é um torneio, é um tiro muito curto, onde a zebra é o que ajuda a dar emoção. Emoção, vai ser muito emocionante, vai ser uma grande Copa do Mundo. Nós vamos estar atentos a todos os jogos. Todos os jogos nós vamos estar atentos. Dinei, eu queria que tu lesse o recado aí. Quer dar um recado aí? Não, vou deixar pra ti, João. A Elza Soares Delpim botou: feliz noite desde Grande Canária, amigos. Um grande beijo, Elza. Um beijo no teu coração. Obrigado por estar com a gente. Satisfação enorme. Conhece a Elza? Não conheço. Elza, fala pra nós de onde é que tu tá falando, de que cidade tu tá. Grande abraço, obrigado por estar com a gente aí. Conhece a Elza? Não é de tão perto não, né, gente? Não é muito perto não. Fala pra nós aí de onde é que tu tá falando. Grande Canária me parece ser uma cidade... América Central. Fala Até porque ela falou espanhol, né? Falou espanhol aí. Noite. Tu viu que eu falei uma coisa meio... Falei rapidinho pra não me perder com ele. O Júnior já querendo me empurrar a bola, Fabrício. Aí eu Tu tá esperto, né? Tu leu antes ali, né? Porque eu liguei e foi, Dinei, fala. tava ligado. Elza, obrigado, muito obrigado por estar com a gente. Dá uma luzinha pra nós de onde tu tá falando aí. Cara, 3 jogadores que jogam no futebol brasileiro hoje. 3 jogadores, né? 2 Flamengo, 1 Palmeiras. Né? Mas a gente vê como hoje os nossos principais valores estão fora. Estão fora. E uma coisa que chama atenção, né? Quando a gente fala em localidade que o jogador está, a Premier League, né, considerado por muitos o maior campeonato do mundo, tem 12 jogadores da seleção. Imagina. A seleção brasileira pegou 12 jogadores da Premier League. Só a Inglaterra deve ter mais jogadores da Premier League do que a seleção brasileira. Então mostra como hoje nossos jogadores realmente competem em altíssimo nível. Talvez alguns jogadores do Brasil talvez merecessem alguma chance, mas eu acho que o que a gente vai levar à lista dos 26, eu acho que a gente está bem servido e a gente tem boas chances sim de brigar em iguais condições com as principais seleções. A gente já falou aqui, né, nos nossos outros programas, e eu não mudo a minha opinião, para mim tem 3 seleções que são os principais favoritos, que é Brasil, França e Argentina. E existem outras seleções que estão um degrau abaixo. Né? Aí entra a Alemanha, entra a Inglaterra, entra a Espanha, a Bélgica. Mas para mim, Brasil, França e Argentina são os 3 principais favoritos dessa Copa. Eu também concordo contigo, acho que vai não, claro, como a gente falou, né, pode ter surpresas e lógico, por isso que o futebol é gostoso demais, né? As zebras, né? Por isso que a gente gosta tanto desse esporte, né, cara? E vamos ficar atento porque a expectativa de uma grande Copa do Mundo, até porque é uma Copa do Mundo diferente, numa época diferente, né? Normalmente
Ela é no meio do ano, que pega o final da temporada europeia, né? Exatamente. E agora vai pegar já no início da temporada, dá pra dizer assim, né? E mesmo assim, quantas lesões musculares nós estamos falando aí, né? Muita lesão, muito jogador E muitos fora, problemas musculares, né? A muito maioria problema muscular. Né? E nessa de lesão, né? Só daí confirmando aqui, a gente falou um programa atrás da lesão do Marco Reus, que o Isso. Reus provavelmente estaria fora da Copa. O Reus voltou a jogar e deve estar na Copa. Esse é um cara que eu fico particularmente feliz, porque eu gosto do time do Borussia, eu gosto da fidelidade que ele tem ao Borussia, né? E ele é um cara muito azarado, que ele já perdeu duas Copas e 2 Eurocopas por lesão, e quase novamente já saiu da Copa por lesão. E realmente essa fidelidade dele com o Borussia lá é uma coisa interessante, né, cara? O Bayern já tentou mais de uma vez contratar ele, e ele falou que tem coisas que o dinheiro não compra, e ele é uma delas. E ele é um baita jogador, cara, um ótimo jogador, né, cara? Gosto muito dele como atleta. Cara, a gente foi indo, e já fechamos aí 1 hora de programa. A gente começou a conversar aqui, o programa foi indo. Mais alguma coisa para falar dessa lista? Acho que essa lista, no geral, né, não houve assim, nenhuma discordância, não houve assim, nenhuma uma polêmica. A maior polêmica que a gente viu, eu acompanhei hoje nas redes sociais, muitas pessoas também entrando em contato com a gente aqui para falar, que seria o Daniel Alves, que eu acho que também não é uma coisa assim absurda, que também não é possível, eu acho que não é assim nenhum absurdo. Embora também, eu acho que talvez pudesse ter mais opções aí. Mas acho que o Tite, claro, sabe o que está fazendo, tem um grupo na mão. Eu acho que no geral a gente aprova essa seleção, Dinei. Eu aprovo, aprovadíssimo. Aprovadíssimo? Tá louco, Deus do livro. Fabrício também, toma fechadinho. Aprovo. Como eu te falei, né? Eu acho que talvez eu teria uma ou outra opção diferente, cada um de nós teria. Mas o Tite, ele tem aquele momento que ele tem que levar os caras que ele confia também. O trabalho que foi feito foi baseado nesses aqui. E ele falou hoje uma coisa muito interessante, né? Que o Daniel Alves é um dos capitães do grupo dele, e é verdade. O Daniel Alves foi capitão da seleção das Olimpíadas. Não dá pra gente... Então, não dá pra tirar o mérito. Não dá. E o Tite me chamou a atenção na coletiva que ele deu hoje lá, que ele não tem a pretensão, nem quer agradar a todos. E nem pode mesmo, né? O treinador de seleção brasileira não tem como agradar mesmo, como nós falamos, né? Se vocês lembrar, né? Quem está nos assistindo, em 2002 teve uma polêmica imensa que o Filipão não levou o Romário. Sim. O Brasil queria o Romário. O Romário era um dos principais jogadores do Brasil. O Brasil queria o Romário ficou fora da Copa de 98 por lesão. Em 94 ele foi o cara da Copa. E o Filipão não levou o Romário porque ele disse que o Romário tumultuaria o ambiente da família que ele queria montar. E ele foi massacrado. E o que aconteceu a gente sabe. O Brasil foi a única seleção campeã ganhando os 7 jogos da Copa. Né? Então, a gente falar aqui, a gente pode ter todas as nossas opiniões, mas só quem está lá dentro que sabe o que acontece, né, que vai poder dar essa certeza do porquê um e porquê não um. E o Tite hoje dá pra dizer que ele tem crédito pelo trabalho que ele fez nas eliminatórias, aí ganhou né, de uma forma espetacular, né, cara? E uma coisa interessante, né, Júnior, até o Tite respondeu uma pergunta sobre isso hoje, né? Perguntaram para ele, e eu acho que sim, eu acho que Brasil e Argentina hoje são muito prejudicados pela rotina de jogos da UEFA, né? A UEFA criou a Nations League, que é uma competição de segundo nível deles, por assim dizer, que eles se enfrentam em toda a data FIFA. Então o que acontece? Brasil e Argentina não jogaram com europeus nesse ciclo, não jogaram, né? Mas não é culpa do Brasil, não é culpa da Argentina. O Brasil e a própria Argentina jogaram com quem tinha para jogar e atropelaram quem tinha pela frente. E quando perguntado hoje pro Tite se ele achava isso como algo ruim, não ter enfrentado o europeu, ele disse sim, eu acho ruim, assim como é ruim pro europeu não ter enfrentado o Brasil. Também. Né? Então eu acho que ele foi muito interessante nisso que ele falou. E realmente, e com essa nova ideologia da UEFA, vai ser muito difícil tu ver confrontos de qualquer país contra um europeu, porque eles estão sempre jogando entre eles. Exatamente. Dona Nilva botou boa noite a todos da bancada. Boa noite, Dona Nilva. Boa noite, Dona Nilva. Estamos então, assim, nos encaminhando para o final do programa. Eu quero falar aqui rapidinho, dia 27/11, jogo beneficente, arrecadação de brinquedos. Lá no campo do Obras, às 9 horas, o Sub-11, Portuguesa contra CFA Fortuna.
E depois, às 10 horas, a Associação São Leopoldo de Esportes vai enfrentar o Cruzeiro Canoas Master, no Campo do Obras, dia 27/11. Vai lá, prestigiar e leva o seu brinquedinho para a turma lá. Isso no dia 27/11. Também já quero mandar um salve aí para os nossos colaboradores. Teu Crédito e OD Solar e Trade Seg, com brinde até sexta. Quem entrar em contato no telefone 999-28-3860 ganha o seu brinde. Cote Sat, Retsil Metal, Barbearia do Dinei, que nós estamos com cabe na régua. Salgados da Tidoca, Turi Santa Rita, Arena Futsal, Meta Academia, Chimia da Vonilva, Caseirinha, Cracker Suspensões e Mecânica e o nosso grande sabor açoriano, dessa mistura para empanar aqui, que é especial, que o Dinei adora, tá aqui na nossa frente. Produto de altíssima qualidade. Altíssima aqui, qualquer um desses nomes que eu falei aqui, e você de casa quiser entrar em contato, pode chamar nós na página que a gente indica e chama o pessoal aí para um desconto, para adquirir o seu produto aí nos nossos colaboradores. Gilson Silva botou, já estou imaginando grande final, Daniel Alves e Mbappé. É uma possibilidade. Tu falou sobre Uma isso. possibilidade forte. Tu falou sobre isso aí. Que tinha esse problema. Mas aí o Tite vai arrumar uma maneirinha ali e nós segurar o homem, né? Vai dar um jeitinho. E eles vão ter que se preocupar com o Neymar também. Exatamente. Assim, ó, a gente tem que se preocupar com o Mbappé, eles têm que se preocupar com o Neymar, Vini, Malvadeza e Rafinha. É um problema. Problemão pra eles também. E só um comentário, Júnior, acho que a gente se passou aqui, não falou no começo do programa, né? Quando falando em outras seleções, né? A determinação da FIFA é que as listas sejam enviadas até o dia 14 desse mês. Então, hoje, somente Brasil, Japão e Costa Rica enviaram suas listas, né? Não desmerecendo ninguém, mas por motivos óbvios, a gente não falou muito da lista do Japão e da Costa Rica. Eu até gostaria que tu falasse rapidamente a lista do Japão, por favor. Então, as principais seleções, algumas disseram quando vão enviar a lista. A maioria das seleções vai enviar entre o dia 9 e 12, e tem seleções que não disseram quando vão enviar a lista. Tem até o dia 14. Até o dia 14 E a lista já vai com a numeração, já vai com os números... De 1 a 25. 1 a 25, não pode haver troca depois. Não pode haver, a não ser que tenha lesão. Lesão comprovada com... Exatamente. Com os médicos da FIFA. E aí... Muda totalmente. Gente, maravilhoso programa. Muita gente participou com a gente. Quero agradecer o pessoal em casa. Mas eu queria o microfone de vocês. Fabrício, manda o teu beijo, teu abraço para quem tu quiser. Agradece a turma aí. O microfone é teu. Para nossa despedida. Eu queria agradecer a todo mundo aí que participou. A participação do pessoal é fundamental, né, Júnior? O pessoal acaba mandando questionamentos, acaba mandando certezas, e é o que a gente comentou, né? Cada um de nós que gosta de futebol é um técnico, então cada um vai ter uma opinião diferente. E o que a gente faz muito aqui é falar a respeito daquilo que a gente está assistindo e está imaginando, né? E é um pouco metido, dá uma opiniãozinha mais para o futuro, né? Então é sempre muito legal ter a participação de todos, né? Um abraço ao Júnior, um abraço ao Dinei, excelente estar com vocês. Novamente passou muito rápido, né? A gente começa a falar de futebol e se empolga, passa muito rápido. Então um abraço a todo mundo que acompanhou, um beijão pra Déia, daqui a pouco eu tô chegando em casa. Hoje é segunda, hoje não tem futebol, então a gente pode olhar um filmezinho, né? Daí, tela quente de flores, tela quente hoje. Normalmente os nossos programas são na quarta chega em casa tem correndo. futebol, então hoje não tem futebol. Se eu não me engano vai ter algum compacto na Sport TV, se eu não me engano. Vamos olhar a reprise da entrevista. Exatamente, cara. Assim, ó. Dinei, o microfone é teu, não esqueça de mandar um beijo especial. Beijo pra ti, Ilane. E um abraço aos meus filhos que estão assistindo, que entraram aí. Queria agradecer novamente o Fabrício, né, cara? Mestre, né, dos mestres. E desejar uma boa semana a todos os ouvintes, né, e a nossa família. Né, que Deus abençoe a casa de cada um de vocês. E aguardem. Virão novos programas, né, Júnior? Novos programas. Vamos falar de novo, né, que nem o Júnior. Vou deixar pro Júnior terminar esse programa. Pessoal, lembrando vocês, o nosso programa aqui depois, durante a Copa do Mundo, nós vamos ter datas, né, Fabrício? Vamos falar sobre a primeira fase, vamos falar depois do mata-mata. Nós vamos ter programas durante a Copa do Mundo. Também deixando bem claro para todos, mesmo pós-Copa, essa bancada continua, porque o futebol vai ter sempre. Então a gente não para nunca, a gente vai estar sempre com essa bancada aqui,
falando de futebol, da atualidade, tudo que vier acontecer, a gente vai estar falando. A gente pede a colaboração do pessoal em casa, sugestão de programa, perguntas. Quem tiver pergunta, lembrou depois de fazer uma pergunta, faz, bota na página aí. Júnior, Fabrício e Ednei vão responder. A gente não fica em cima do muro. Pode mandar pra gente aí. Também lembrando, na quarta-feira, às 20 horas, terá um giro livre especial. Nós vamos fazer uma live sertaneja, live musical. Eu e a Carla vamos estar recebendo o Carlos e o Yuri, a dupla sertaneja do momento. Aí vão estar sentados aqui na bancada com a gente, vão contar um pouco da história e vai ter uma musiquinha também. Top, hein? Quarta-feira, 20 horas, pessoal, não percam. E na quinta-feira, o Girando a Bola Entrevista. Nós vamos estar recebendo o PC, cara, Paulo César, o fofinho de São Leopoldo, o cara que tem uma história no futebol fantástico, um grande irmão que eu tenho na bola. O cara tem uma história, jogou por tudo aí. Vai estar sentado na bancada na quinta-feira para uma entrevista, um bate-papo descontraído na quinta-feira, 20 horas. Então, quarta e quinta temos programa. E logo, logo teremos mais novidades aqui na página, o pessoal nos acompanha aí. Quero agradecer a presença de todos que nos acompanharam aí, a participação foi grande, né, Carla? Beijão pra Carla, pro Matheus aqui, que nos fizeram o programa com a gente, nosso soloplasta, sempre muito perfeito. Fabiano Oliveira, meu amigo lá de Caxias do Sul. Boa noite, meu amigo e pessoal da mesa. Boa noite, Fabiano. Obrigado por estar com a gente. Gente de primeira qualidade, sabe tudo de bola também. Um abraço, beijo no teu coração e da família toda aí. Deus abençoe sempre. Obrigado, turma. Obrigado, pessoal de todos de casa aí mais uma vez. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Dinei. Tamo junto sempre, é o que eu falo. É uma coisa que eu tenho para dizer sempre. Deus é bom o tempo todo. É a palavra que eu mais uso. Gratidão. Beijo no coração de todo mundo. Quarta-feira tamo aí. Boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite, pessoal. Ótima semana a todos.